E agora o terceiro motivo pelo qual eu não ouço música mundana. Não há comunhão entre luz e trevas. 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 14, diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como eu posso dizer que creio em Deus, que caminho com Deus, que vivo a palavra de Deus e me ajunto com coisas que o mundo quer impregnar na igreja? Talvez você diga: não, pastor, não tem nada a ver, eu ouvi uma música que fala de amor, não tem nada a ver, eu ouvi uma música que eu posso cantar para minha esposa, e realmente existem músicas muito belas de amor, mas presta atenção nisso que eu vou te dizer. Tudo que falamos ou até cantamos tem uma função espiritual. O apóstolo Paulo ele afirmou isso quando declarou em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, que existe um sentido implícito em cada palavra que pronunciamos, seja com música ou não. Provérbios 18, 21 diz o seguinte, que o poder da vida e da morte estão na língua. Como eu posso ouvir e até me envolver com algo que está do lado oposto ao que eu creio, irmão? 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 10 diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. O apóstolo Paulo ele estava argumentando sobre o dom de línguas, e ele estava dizendo ali, olha, que nós temos muitos tipos de vozes, muitos tipos de expressões, e que, mesmo que não seja de forma clara, todos eles têm um sentido. Ou seja, querido, a motivação define o que podemos ouvir ou não. A exemplo disso, podemos citar, dentre muitos aí, o Cazuza, suas músicas com letras belíssimas, mas que a maioria das letras, na sua motivação, ele queria agradar o seu namorado, ele estava cantando para o seu namorado, ele era homossexual. Uma música dos Paralamas dizia assim: acendi uma vela e pirei. A vela significa um cigarro de maconha, era um dito na época, era uma expressão na época. Então, existem motivações que fizeram com que essas pessoas escrevessem canções. Existem coisas que nós não temos como saber com que motivação foi escrita. Mesmo sendo bonita, mesmo sendo feia, eu quero te dizer aqui, na luz de Jesus, eu prefiro não arriscar a minha fé, eu prefiro não arriscar a minha vida espiritual ouvindo canções que eu não sei de onde vieram, para quem foram destinadas. Alceu Valença tem uma canção que a música é até bonita, fala algumas coisas interessantes, mas que no rodapé do seu disco ele colocou um adendozinho sobre aquela canção dizendo que ela era consagrada a um orixá. Como é que eu vou deixar isso invadir a minha vida? Como é que eu vou permitir que isso invada a minha vida? Então, meu querido, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, se você não sabe a vida de quem escreveu, se você não sabe como ele vive, se é uma pessoa que tem comunhão com Deus ou não, não ouça. Nós vemos aí até no meio evangélico muitas situações em que as composições estão mais ligadas ao fato de se vender muito, de se ter muito dinheiro, do que ao fato de glorificar o próprio Deus. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amado, eu não posso esquecer de princípios tão poderosos da palavra. Se eu quero ter uma vida condigna, se eu quero ter uma vida como co-herdeiro de Cristo, eu tenho que obedecer aquilo que Ele me mandou. E a Bíblia diz que o que tem que ocupar a minha mente é aquilo que ocupa a mente de Cristo hoje. Tudo que é de boa fama, irmão. Tudo o que é bom. Meu amado, as pessoas hoje querem saber só de ganhar dinheiro.
As pessoas querem saber só de tomar o mercado, de ter poder. As pessoas querem saber de divulgar suas ideias profanas. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Amado, eu digo para você, na luz do Senhor, sai fora das músicas mundanas. Para de comprar CDs mundanos. Começa a investir na sua vida espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 23, ele diz o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou separado de Deus, eu sou santo para o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz o seguinte, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais outrora, anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus está falando contigo, querido. Quando você era do mundo, beleza, você ouvia, tá tudo certo, você não sabia, agora você sabe que o seu compromisso é com Deus. Ser santo ao Senhor significa ser separado. Deus te chamou para ser santo, separado, livre do mundo, sem amar o mundo mais do que a Ele. Tiago diz que o amor ao mundo, a amizade com o mundo, é inimizade com Deus. Quanto mais eu gosto das coisas do mundo, quanto mais eu me alio às coisas do mundo, mais eu distancio e desagrado o coração de Deus. Eu não posso amoldar o meu coração às paixões que eu tinha outrora na minha ignorância, diz Pedro, mas pelo contrário, como filhos da obediência, eu tenho que procurar ser santo no meu procedimento, em tudo que eu faço, porque Deus é separado e Ele me escolheu e eu sou separado. A Bíblia diz nesse mesmo livro que eu sou sacerdócio real, sou propriedade exclusiva de Deus. Eu e você, meu amado, você que me ouve, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não quer compartilhar com você com as podridões desse mundo. Deus não quer compartilhar você com as coisas desse mundo. Não existe comunhão entre nós, aqueles que professamos a lei de Deus, a fé em Cristo Jesus, a graça do Senhor. Não há comunhão entre nós e aqueles que hoje querem saber só de ganhar dinheiro e de ver todo tipo de imundícia e podridão sendo pregados na mídia e em todos os meios de comunicação. Em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 14, Jesus ele estava expelindo o demônio de uma pessoa que era mudo, e de repente, quando aquele demônio saiu, o mudo passou a falar, e as pessoas que estavam à volta começaram a se admirar, mas alguns dos que estavam ali diziam, olha, esse aí expeliu o demônio pelo poder de Beelzebul. Ou seja, eles blasfemaram contra Jesus. Jesus, ele tomou a palavra ali na hora e começou a falar algo interessante. Ele disse que um reino dividido, ele não pode subsistir. E mais à frente, no verso 23, ele falou algo tremendo. Depois de explicar tudo aquilo, ele falou, olha, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, meu amado, se não é para edificar o corpo de Cristo, o que é que você está fazendo ouvindo música mundana? Se não vai acrescentar em nada a sua fé, se não vai acrescentar em nada o reino de Deus, é algo que você não pode se envolver. Ah, pastor, mas eu vivo de música, como é que eu faço? Não, meu querido, nós estamos falando de alguém que ouve porque quer ouvir, de alguém que está envolvido porque quer estar envolvido. Nós não estamos falando de alguém que tem necessidades, como eu um dia tive. Eu, durante muito tempo, toquei na noite, trabalhei no mundo e toquei músicas mundanas, mas chegou um dia que Deus falou comigo, falou especificamente, Ele disse, olha, pronto, acabou, sai do mundo, sai da noite, agora eu vou te suprir. E o salmista, quando ele disse que nunca viu um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão, isso se cumpriu literalmente na minha vida. O Senhor supriu todas as minhas necessidades, sejam elas de ordem física, de ordem espiritual, como tem suprido até hoje. E eu sei que vai chegar o seu tempo, querido, você que trabalha na noite e que está envolvido com músicas mundanas. Mas para aqueles que ouvem porque querem ouvir, porque gostam de ouvir, para você, querido, a conversa é outra. Não agrada ao mundo, não. Não se envolva com as coisas desse mundo. Não se envolva com as coisas que não vão te trazer edificação, muito pelo contrário.
Se envolva naquilo que diz respeito ao reino de Deus, naquilo que vai fazer com que você seja melhor, naquilo que vai fazer com que você desenvolva a sua fé e cresça na graça e no poder do Senhor Jesus. Para terminar, eu quero ler com você Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Depois de explanar tudo isso, depois de conversarmos sobre tudo isso, eu gostaria de orar com você. Talvez você se envolvia com coisas do mundo porque não sabia, mas os seus olhos estão começando a ser abertos. E eu sei que o Pai há de ministrar muito mais coisas ao seu coração, à medida que você vai caminhando em direção a Ele. A Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória. A cada dia vencendo gigantes que se levantam. O gigante do nosso prazer, o gigante da nossa vontade, o gigante da nossa carne, que muitas vezes tenta suplantar o Espírito. A palavra nos declara que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas eu quero te dizer, querido, que você pode e será um vencedor. Basta você abrir o seu coração para o Rei, dizer: Senhor, eu não quero compartilhar mais das coisas do mundo, eu não quero mais me envolver com coisas que estão trazendo tristezas, só para que a sua fé seja aguçada. Certa feita eu pregava em uma igreja e falei sobre essa questão das músicas mundanas e falei que muitas pessoas estavam sofrendo muito. O Senhor me deu uma palavra clara ali e eu disse que muitas pessoas estavam sofrendo demais porque ouviam e porque estavam muito envolvidas com as coisas desse mundo. Aí eu preguei normalmente e tal, orei por algumas pessoas e fui embora. 2 dias depois, mais ou menos, uma querida da igreja, esposa do pastor, me ligou dizendo o seguinte: pastor, eu estou aqui com uma caixa com cerca de 40 CDs dos mais variados e dos mais carnais possíveis, que uma irmã que ouviu a palavra do Senhor trouxe para que fosse quebrado e queimado. Essa irmã, ela passava por terríveis aflições e Deus revelou naquele dia que por causa do envolvimento dela com o mundo, ela estava sendo mais e mais oprimida. Então eles quebraram aqueles CDs, eles jogaram aquilo fora, eles oraram quebrando toda a consagração, toda a maldição. E aquela irmã passou a viver uma nova etapa com Jesus, se reservando para o Rei, se entregando totalmente para o Rei, passando a viver então uma vida muito melhor do que a que ela vivia. Isso pode acontecer com você hoje, querido. Basta você fechar os seus olhos aí comigo e dizer: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi esse estudo e eu quero mudar. Eu não quero que as músicas mundanas influenciem o meu caráter, a minha vida. Eu quero ser influenciado pelas coisas que podem me trazer esperança. Eu quero ser influenciado pelas coisas que dizem respeito ao Senhor. Eu quero, Pai, que a minha vida seja mergulhada no louvor ao Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma constante adoração. Por isso eu te peço, meu Rei, muda a minha história e faz com que eu caminhe aprendendo mais e mais do Senhor a cada dia, me libertando dos prazeres do mundo, me libertando, ó Deus, das coisas no mundo que me chamam a atenção e me fazendo caminhar de fé em fé, de glória em glória, rumo a tudo que o Senhor tem reservado para mim, em nome de Jesus. E eu te agradeço pela tua palavra, para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.